Saudações a todos, eu sou Anubis e imagine por um momento que invasores alienígenas chegassem a este planeta e, como naqueles filmes americanos, eles perguntassem à população: nos leve ao seu líder. Como acontece na maioria dos filmes americanos, as pessoas cogitariam levar ele ao presidente dos Estados Unidos, supondo que ele, evidentemente, é a pessoa mais poderosa do mundo. Mas e se eu te dissesse que esses alienígenas poderiam ser tranquilamente levados às mulheres? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar por quê. Shorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Faz um tempo que eu elaborei esse vídeo, só que ele é um pouco complicado de desenvolver as ideias. Eu pensei em fazer um vídeo expositivo, mas eu achei bem mais didático fazer um vídeo mais explanativo, de forma que eu consiga organizar meu raciocínio e de maneira que fique o mais claro possível para vocês. Então, qual o nome desse vídeo? Qual a proposta dele? A pergunta central é: vivemos em uma ginocracia? Bem, o que é uma ginocracia? Eu botei essa imagem aqui de uma princesa para personificar bem aqui no fundo, no sentido de que, assim, eu adoro símbolos porque os símbolos dizem muito mais do que, às vezes, as palavras são capazes de exprimir. Então isso aqui não está no fundo, por acaso. Então vamos lá. O que é uma ginocracia? Ou ginecocracia, né? É uma forma de organização social ou política em que mulheres detêm o poder político e a autoridade principal, seja no governo, na administração pública ou na direção da sociedade. Em termos mais simples, é o equivalente a uma sociedade governada por mulheres, análoga ao suposto, patriarcado, mas com poder concentrado no feminino. Antes de qualquer coisa, é muito importante aqui desmistificar certos conceitos. E quais conceitos são esses, né? É a ideia que se tem de patriarcado e de matriarcado. O que é o patriarcado no sentido, na acepção que ele é usualmente empregado, né? Ele é quase sempre usado por feministas de uma forma absolutamente depreciativa. Por quê? Porque é um estereótipo criado pelo feminismo, que de fato nunca existiu. Nunca existiu uma civilização 100% com poder absoluto e total para os homens. Nunca houve uma sociedade onde o homem tem poder total, absoluto e, enfim, isso nunca existiu. Toda a sociedade ela tem nuances, características diferentes. O problema é que este conceito de patriarcado foi fundado pelo feminismo para justificar o próprio feminismo. E em oposição a esse suposto patriarcado, o que supostamente existiria, né? Segundo as feministas, um matriarcado, que não é outra coisa senão uma idealização e uma fantasia feminista. Nunca existiu e nem nunca existirá, de fato. Me cite aí de cabeça uma única civilização matriarcal que você usaria como referência. Pergunte isso para uma feminista. Ela não vai saber responder. Nem ela e nem ninguém, porque de fato isso nunca existiu. Da mesma forma que nunca houve uma sociedade onde homens têm poder total e absoluto, nunca houve uma sociedade onde as mulheres têm este papel. O máximo de matriarcado que supostamente existiu, que beira o mítico e o mitológico, são as famosas guerreiras amazonas na Grécia. Mas, até onde se sabe, é um mito. E mesmo nessa sociedade do que de fato existiu historicamente, era uma sociedade, na verdade uma tribo de mulheres, absolutamente masculinizadas. Tão masculinizadas que elas arrancavam o seio direito para manejar melhor o arco e flecha, porque era uma sociedade de mulheres guerreiras. Ou seja, a tal sociedade super feminina era uma sociedade de mulheres ultra masculinizadas. A sociedade é baseada em interdependência, ou seja, independência mútua, onde todos os indivíduos dependem uns dos outros. Isso transcende questões de gênero. Você certamente é dependente de alguém que faz sua comida, sua roupa. A nossa sociedade é estruturada de maneira que cada um desempenha um papel e isso beneficia mutuamente a todos. Esse é o melhor modelo de estruturação econômica de uma sociedade. Mas as mulheres são mais dependentes dos homens que os homens das mulheres, o que caracteriza a hipossuficiência feminina. O que é a hipossuficiência? É uma relativa dependência, no sentido de que um depende mais do outro do que o contrário.
Isso as torna dependentes do homem e desta condição surge um ressentimento, a sensação de que ela é oprimida pelos homens. Eu lembro uma vez, ouvi um certo vídeo de um cara, de uma mulher que com muito orgulho, com muita empáfia, chegou pro cara: não, eu sou independente, eu faço o que eu quero, eu não preciso de homens. Aí o cara perguntou: o que você faz da sua vida então? Ela: eu sou produtora de conteúdo. E o cara, de uma maneira absolutamente irônica e 100% correta, falou pra ele: não, você de fato não depende de um homem, você depende de vários homens. E é assim com absolutamente tudo na nossa sociedade contemporânea. A gente vive uma geração de mulheres que acreditam no delírio de que elas são 100% independentes, que elas não precisam de homens para nada. Mas eu pergunto, imagine se um cano estoura na casa dessa mesma mulher. Você conhece alguma mulher que conseguiria fazer os reparos ali 100% tranquilo? Imagine que um carro, por exemplo, que apresenta um defeito. Quantas mulheres detentoras de carro são capazes de parar ali no meio da rua e tentar, mesmo que não, assim, mesmo que ela não consiga, né? Mesmo assim, o gesto de parar para tentar resolver o problema. Quantas mulheres você conhece que têm essas habilidades? Não estou falando de forma alguma que mulheres não tenham. De fato, existem mulheres que desempenham essa função e são muito competentes. Mas eu pergunto, quantas você conhece? Isso prova que, na verdade, essas mulheres são uma exceção. E uma exceção existe em função de uma regra. E esta regra é o quê? Homens desempenham a maior parte dessas funções, o que torna essas mulheres relativamente dependentes deles. Esse é o meu ponto. Então, deste ressentimento, né, da dependência que as mulheres têm do homem por serem hipossuficientes, surge o feminismo. É a obsessão com o empoderamento, né? Eu acho maravilhosa essa expressão empoderar, né? Por quê? Empoderar é dar poder. E só é dado poder a quem não tem. A fixação feminina com empoderamento é apenas uma manifestação e um reconhecimento de que elas de fato não têm. Novamente, quem fala muito de comida é geralmente quem está com fome. Quem fala muito de empoderamento é quem? É quem não tem poder. E isso não é só um sentimento, isso é uma realidade. E sempre foi assim durante toda a história humana, praticamente todas as culturas. Mulheres, em função dessa hipossuficiência, dessa dependência relativa dos homens, sempre foram mais vulneráveis e dependentes deles. Então, assim, a gente tem toda essa cultura de feminista que feminista fala: não gosto de homem, não sei o que. É bacana, simplesmente viva sem ele. A pergunta é: você consegue? Esse é o ponto aqui da tal hipossuficiência, né? Então, em função desse ressentimento, desses complexos que as mulheres carregam em relação aos homens por serem relativamente dependentes dele, as mulheres desenvolveram certos meios de, vamos dizer assim, coexistir com os homens, né? Solução e armas femininas desenvolvidas ao longo de sua evolução para coexistir com homens de maneira mais conveniente. Ou seja, já que elas simplesmente não podem viver 100% livres e independentes, elas tiveram que desenvolver certos recursos para meio que tornar essa coexistência, que no caso delas é praticamente obrigatória, em algo mais conveniente. Quais são essas armas femininas? Manipular os instintos e as emoções do homem para o sujeitar. Isso aqui vai desde o uso de maquiagem para parecer mais bonita do que é, no sentido de criar impactos diferentes emocionais no homem, né? Até jogos de sedução, enfim, todos esses artifícios femininos que as mulheres têm em praticamente todas as culturas, né? Fazer jogos emocionais para obter o máximo de privilégios, oferecendo em troca o mínimo para ele não se rebelar. Quantos relacionamentos você conhece no qual existe uma mulher que, no fundo, não gostaria de estar verdadeiramente com o cara, mas está com ele por mera conveniência, porque é o melhor das opções que ela tem. E ela manipula esse cara com jogos emocionais, e ela fica ali meio que oferecendo migalhas de afeto e de sexo para manter o relacionamento minimamente funcional. Quantos relacionamentos mortos, onde praticamente existe uma mulher e um homem dentro de uma casa que já não transam, já não tem um relacionamento real, existem por aí? Quantos vocês conhecem? Por que mulheres simplesmente não partem e vão viver sua vida independente e tal? Porque elas não podem, por causa da hipossuficiência. Instigar homens a competirem para angariar o máximo de bens e privilégios que posteriormente serão transacionados por sexo e relacionamento. Existe uma regra, meio que uma ideia que prevalece no masculinismo, que é a ideia de que, na verdade, não é bem uma ideia, é uma prática um tanto real, né? O que as mulheres fazem é escolher os homens no ponto de chegada da corrida, da luta deles. O
que as mulheres fazem é escolher os homens nas melhores posições, os homens mais ricos, os mais prestigiosos, de forma que elas simplesmente podem gozar destes privilégios, dessas posses, desse conforto, dessa segurança, de tudo que eles podem oferecer a elas. E o que elas barganham em troca? Sexo e relacionamento. Este tem sido o jogo dos relacionamentos, especialmente aplicado aqui às mulheres, né, durante toda a história humana. Esse foi o meio que as mulheres desenvolveram para coexistir com os homens diante da própria hipossuficiência delas. Então, já saltando aqui para a nossa era, né, feminismo e modernidade. Eu adoro essa imagem aqui da Temis, né, da deusa da justiça, onde ela segura uma espada e uma balança, né, no sentido de que ela vai medir as coisas e aplicar a justiça por meio da espada. Só que tem um detalhe, ela é cega. Isso tem um simbolismo de que a verdadeira justiça não olha para ninguém, olha para os fatos. Mas isso também tem um lado muito trágico, que é uma pessoa que não olha, que não tem discernimento, ela simplesmente não tem condição de agir de uma maneira justa, né? Então, feminismo e modernidade. Já saltando para nossa era aqui, né? O Estado moderno é a manifestação política de um imperativo feminino, welfare state. O welfare state é o chamado estado de bem-estar social. Ali, mais ou menos depois das guerras mundiais, surgiu essa ideia de que o Estado tem que cuidar, tem que oferecer educação, saúde, não sei o quê. Isso é uma manifestação política de um imperativo feminino. É da natureza dessas mulheres o cuidar, o proteger, o resguardar. Isso é tão entranhado nas mulheres, né, que até se você pega hoje mesmo em distintas sociedades, a maior parte das enfermeiras são mulheres. E a enfermagem gira muito em torno disso, né? De cuidar, de proteger, de resguardar, enfim. Isso é um imperativo feminino muito forte que vai de encontro à maternidade, etc, etc. Pois bem, isso aqui é o símbolo da manifestação dessa preponderância, da ideia que eu vou desenvolver aqui, né? De que o welfare state é a cristalização de uma estrutura de poder feminina na nossa sociedade. Quanto mais o Estado cresceu, mais ele foi acumulando funções e poderes, e quanto mais tudo isso aconteceu, mais a mulher se infiltrou nele e angariou privilégios e armas, buscando nisso compensar sua vulnerabilidade natural. O Estado antigo era o Leviatã pro Hobbes, né? Era aquela ideia do que as mulheres chamam, que as feministas chamam de patriarcado, né? De que o homem estava lá e mandava em tudo. E o Estado moderno do welfare state, ele cresceu de uma maneira que nada na nossa sociedade cresceu tanto em proporção a isso, né? Antigamente um rei ele tinha que convencer seus súditos a irem e lutar em função dele e dos seus ideais. Hoje o Estado obriga todo mundo a prestar serviço militar obrigatório. Antigamente imposto era uma coisa que não se conseguia tão fácil assim, porque os servos poderiam se rebelar. Hoje o governo cobra de maneira automática, aí, já que o dinheiro é digital, e isso só vai piorar, enfim. Quanto mais o Estado cresceu, mais ele se tornou essa mega estrutura tirânica e, curiosamente, mais ele se tornou essa forma feminina aqui que eu vou demonstrar para vocês. Graças a isso, nunca houve uma geração de mulheres mais privilegiadas, né, em função disto aqui. Paradoxalmente, nunca houve mulheres que reclamam tanto de sua condição. Isto é a prova de que esta é a geração de mulheres mais mimada e medíocre da história humana. Isso aqui não se resguarda exclusivamente às mulheres, os homens também, essa é a pior geração de homens, não tem a menor dúvida disso. Isso é reflexo de uma decadência generalizada da nossa sociedade, onde a maioria das mulheres são crianças mentais e a maioria dos homens são mulheres mentais. Então, isso aqui é reflexo de um quadro social bem mais deletério e é reflexo da decadência natural da nossa sociedade. Isso criou uma sociedade extremamente deletéria para os homens, que arcam com o real custo disso, e extremamente benéfica para as mulheres, que são as maiores beneficiárias disso aqui tudo, né? Ou seja, os homens desempenham a maior força produtiva de uma sociedade. São eles que investem correndo mais riscos, empreendem mais, abrem mais empresas, trabalham em funções que denotam mais risco, né? Ou seja, os homens são a grande força produtiva da nossa sociedade. Boa parte dessa riqueza vai ser tributada por este Estado aqui, e as maiores beneficiárias de todos esses programas sociais de um welfare state são as mulheres. Imagine aí todos os benefícios que você conhece, desde Bolsa Família até tudo que o Estado proporciona às mulheres em termos de recursos. E quem realmente custeia isso são os homens. Qual é a consequência disso tudo?
Homens abdicando de relacionamentos, a perda do valor do trabalho e da renda, da função social do homem e do valor dele em geral na sociedade. Eu tive um avô que era militar da Marinha. Na época dele, lá nos anos 50 e 60, ele conseguiu sustentar uma família de 10 filhos. Hoje, se um neto dele quisesse desempenhar a mesma função no mesmo trabalho, ele mal conseguiria sustentar a si mesmo. Por quê? Porque o que aconteceu é que, com as mulheres entrando no mercado de trabalho, com uma oferta maior de força de trabalho, o que aconteceu com o valor do trabalho? Ele diminuiu seu custo. Significa que houve um rebaixamento generalizado dos salários aí. E você consegue perceber muito claramente neste exemplo aqui que eu dei a vocês. Boa parte do valor social do homem é aquilo que ele pode proporcionar a uma mulher, principalmente em termos de recursos. Um cara rico chama muita atenção, naturalmente, em qualquer sociedade. O problema é que isto aqui acontecendo, a emergência da mulher entrando no mercado de trabalho e toda essa cultura de empoderamento das mulheres, né, gerou a perda do valor do homem, do trabalho, da renda. O homem perdeu a sua função de provedor e protetor natural, já que a mulher acha que hoje que o grande provedor e protetor dela é o Estado. Do homem, de maneira geral, eu acho que nunca houve uma cultura onde o homem é mais satanizado do que a nossa. E na nossa sociedade em geral, né? Então, qual é a consequência de todo este quadro social aqui? Este caos generalizado que nós vivemos. Hoje nós temos inúmeras leis. Você tem, por exemplo, a lei de violência psicológica. O que diabo seria uma violência psicológica? Se você chegar para sua parceira hoje e falar que ela engordou um pouquinho, que ela tem que fazer mais regime, essa mulher simplesmente pode ir na delegacia te denunciar por violência psicológica, alegando que você tá fazendo ela ficar triste porque você falou que ela tá gorda. Dependendo da forma como, se você for um chefe de uma mulher em uma determinada instituição, se você fala, dependendo da forma como você falar com ela, ela pode ir na delegacia e te denunciar pelo que quer que seja. A cristalização absoluta disso aqui é a tal lei da misoginia que recentemente passou, está tramitando aí no Congresso, né? Isso vai ter inúmeras consequências, que é o fato de que homens simplesmente vão evitar se relacionar com mulheres em todos os aspectos, desde o afetivo até as relações de trabalho, porque isso dá uma imensa arma na mão de mulher, de forma que elas podem usar isso para destruir a vida de qualquer homem que elas quiserem. Fora a epidemia aí que nós temos de falsas acusações. Ou seja, qual a consequência social de todo este movimento aqui de empoderamento das mulheres? Foi dar tanto poder para as mulheres que a sociedade se tornou disfuncional. E é exatamente o que eu quero representar aqui com esta imagem. Ordem versus caos. Em todas as culturas, você pode estudar Jung ou como é o nome daquele psicólogo canadense, o Jordan Peterson, que fala muito sobre essa questão simbólica dos mitos. O homem, ele representa a ordem no sentido simbólico, né? A mulher representa o caos. Um não é mal necessariamente. O caos, ele é uma força criativa. As mulheres geram vida. Ou seja, dos milhões de espermatozoides e óvulos que ela tem, elas pegam um e geram uma forma. O caos, ele é uma força criativa, ele não é necessariamente uma força maléfica. O caos, quando ele perde completamente os seus limites, que de fato ele se torna essa estrutura destruidora que nós temos. Essa ideia por meio deste conceito, né? O oposto ao caos, na verdade, seria o cosmos, que seria todo este potencial de maneira ordenada e harmônica. Ao passo que aqui no homem, nós temos a ideia de ordem. O problema é que quando esta ordem se torna excessiva, ela se torna tirânica. Isso aqui é perfeitamente, assim, eu quis botar essa imagem aqui para representar de uma maneira realmente simbólica, né? Ou seja, quando a ordem ela ganha um aspecto excessivo, ela se torna a tirania. É o arquétipo do herói quando se degenera, ele deixa de ser o herói e ele se torna o tirano, o vilão, em qualquer mito que você queira, em qualquer filme, em qualquer história. O mesmo vale para as mulheres. Por que as mulheres são representadas, a vilã em todas as histórias é representada como uma bruxa? Porque, novamente, como eu disse a vocês lá no início, a hipossuficiência fez com que as mulheres tivessem que desenvolver outras armas mais sutis para existirem, né? Basicamente, essas armas, assim, isso é muito simbólico, isso é muito profundo, é muito interessante, porque
O que é a ideia do feitiço, da magia? Seria manipular a realidade, na verdade. E é isso que as mulheres fazem constantemente em muitos aspectos. O que é a maquiagem? É um meio dela se tornar mais bonita, mais segura e etc. O que são pequenas mentirinhas que as mulheres contam? Exatamente a tentativa delas manipular o mundo social em volta delas, né? E esse é um dos motivos também pelo qual mulheres são tão associadas à magia, ao misticismo. Vai muito de encontro a este poder que elas têm. Da mesma forma que poucas coisas são mais mágicas, né, do que dar ao mundo uma vida. Parir alguém, um outro ser humano. A mulher literalmente está criando uma nova vida. Isso é muito curioso, é muito simbólico, é muito místico e espiritual. Isso é reflexo do sagrado feminino, né? Agora, quando este sagrado se degenera, ele se torna o caos. Ele se torna a manipulação. A bruxa, ela é representada de uma maneira feia, porque ela é o oposto da princesa. Como eu disse a vocês, o oposto do caos é o cosmos, é a ideia da harmonia. É por isso que em todos os mitos, a heroína, a princesa, não sei quem, ela é sempre representada como uma bela dama. É o símbolo do cosmos, onde o potencial do caos está perfeitamente ordenado. Ao passo que o profano feminino é representado pela bruxa, que está representada de uma maneira absolutamente desproporcional. Tudo na bruxa é feio, é exagerado. A voz dela é estridente, o nariz dela é grande, as unhas são grandes. Representa exatamente esse excesso do caos. Então, caos e ordem. Já expliquei a vocês aqui a ordem versus o caos, que seria esse masculino versus o feminino, né? Aqui é exatamente o ponto que eu queria chegar com vocês. O que nós saímos historicamente, né, é desta preponderância do masculino que as mulheres chamam de patriarcado, onde o excesso da ordem masculina gerava a tirania. O problema é que em muito pouco tempo, graças a todos esses excessos que eu falei a vocês aqui, nas leis, nas instituições, na cultura, nós saímos de uma sociedade supostamente patriarcal, como as feministas chamam, para uma sociedade matriarcal, só que caótica, degenerada, onde você tem inúmeras leis para as mulheres que, na verdade, são privilégios. Dão poderes desproporcionais às mulheres, de forma que elas se tornam esta bruxa com um imenso poder de destruir a vida de qualquer pessoa, com uma mentira, com jogos, com manipulação. Uma mulher hoje simplesmente pode ir na delegacia fazer uma falsa acusação e nisso destruir a vida de um homem. Nós tivemos recentemente aí um caso de um deputado que foi preso, passou, se não me engano, 2 anos na prisão, em função de uma falsa acusação de estupro. O que seria isso representado melhor do que com uma bruxa que é capaz de manipular a realidade e as pessoas e destruir a vida de qualquer homem? Esse é o caso perfeito que simboliza o quadro social que nós vivemos. O meu ponto aqui central é exatamente a ginocracia degenerada por esta cultura está transformando a nossa sociedade num caos disfuncional. Existe uma frase, uma sentença, né, que ilustra perfeitamente isso, né, que é a ideia de que, assim, isso já aconteceu várias vezes em distintas civilizações, em distintas sociedades, que são esses ciclos de decadência. Em Roma se degenerou quando os imperadores se transformaram deixaram de ser guerreiros, né, como, sei lá, Marco Aurélio, filósofo, imperador, e este tipo de imperador de repente virou homens como Nero, que eram absolutos degenerados, beberrões, emasculados, enfim. Isso são reflexos de ciclos que toda sociedade carrega dentro de sua própria história, né? Não é o fim, é apenas uma etapa de um ciclo. Homens fortes criam tempos bons, ou seja, para lidar com toda a dificuldade natural da natureza, a nossa sociedade teve que desenvolver homens fortes para lidar com o caos, contra a natureza, contra as pestes, contra tudo. Esses tempos bons criaram homens fracos. Ou seja, a bonança, o conforto criam homens e culturas degeneradas, paradoxalmente, né? Homens fracos criam tempos difíceis, que é exatamente o que a gente está vivendo. Uma geração de homens emasculados, decadentes. E tempos difíceis criam homens fortes. É por isso que eu não acho que isso seja o fim. Existem os chamados aceleracionistas, que são pessoas que têm essa percepção da decadência e do caos da nossa sociedade. Só que eles, assim, entendem que isso é parte de um ciclo. Na verdade, eles torcem para que a nossa sociedade
entre cada vez mais em decadência, em degeneração, de forma que quando você está no fundo do poço, a única coisa que acontece é que você está no fundo do poço, então só te resta escalar e sair do fundo do poço. Então os aceleracionistas são pessoas que torcem para que, de fato, a nossa sociedade decaia ainda mais, de maneira que a salvação seja sair e romper esse ciclo, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Ou seja, essa é a única esperança para a gente sair de todo este caos, de toda essa sociedade degenerada e decadente que nós vivemos. Por fim, eu botei aqui um prognóstico, né, que é de que o futuro é incerto, porém certamente tecnocrático. Nós vivemos uma era de desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Nem eu e nem ninguém sabe as exatas implicações disso. Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui 20 anos. A única certeza que todos têm é que o mundo será muito mais tecnologicamente desenvolvido. E se houver soluções para esse problema, que elas invariavelmente vão passar pelo que eu chamo aqui de tecnocracia, né? Muitos homens defendem a ideia de que eles simplesmente vão abdicar de relacionamentos, porque é impossível se relacionar com a mulher moderna, com todos esses privilégios, com a péssima qualidade dessa geração de mulheres. E eles vão simplesmente ter uma robô com que eles vão se relacionar. Enfim, eu acho a ideia um tanto maluca, mas é reflexo de uma sociedade maluca. Pessoas buscam soluções loucas quando, na verdade, a loucura já está generalizada, né? Enfim, eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão do fato de que esse papo de patriarcado e matriarcado, isso simplesmente não existe. A nossa sociedade é uma ginocracia. Mulheres nunca tiveram tanto poder. Mulheres nunca foram tão privilegiadas. E esse desequilíbrio na nossa sociedade está causando um caos, uma decadência. E eu honestamente não sei qual vai ser o futuro disso. Mas se preparem, porque eu acho que a coisa vai piorar. E não acredito em soluções coletivas, mas eu acredito em soluções individuais. Então tenha consciência desses problemas e busque a melhor solução possível aí dentro da tua realidade. Muitos masculinistas acreditam que eles têm que fazer voo ao céu, ou seja, celibato voluntário, não se mais relacionar com mulheres. Alguns simplesmente vão tentar, enfim, coexistir com uma geração de mulheres que é terrível. Esses homens vão se ferir, se não acontecer coisa pior, né? Enfim, eu não tenho uma solução mágica para isso, mas tenha consciência desse problema. Eu quis sintetizar isso aqui de uma maneira que fosse a síntese de várias ideias que eu estou tendo há bastante tempo. E eu quis compartilhar isso com vocês. Então, tenha consciência, fique à vontade aqui na seção dos comentários. Eu quero que você deixe seus pensamentos aí na seção dos comentários para que a gente possa conversar melhor sobre isso. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.